Começando mais uma edição do Mais Política aqui do Portal Visão Mais. De novo a gente conta com a parceria aqui do Brusque Discover. Wilson, bem-vindo. Obrigado, Thiago, e a todos que nos acompanham. Vamos para mais uma discussão muito interessante e importante também sobre a nossa política local. E hoje a gente vai falar com o vice-prefeito de Brusque, o Deco Batiste. Deco, obrigado pela tua presença aqui. Conseguimos marcar aí um diazinho pra gente conversar. Sim, agenda corrida, né? Muito obrigado pelo convite, Thiago, Wilson e a equipe do Brusque Discovery e do Visão Mais. Com certeza é um prazer estar aqui nesses dois meios de comunicação que com certeza estão crescendo muito e tendo bastante adeptos e seguidores, visto que vocês fazem também uma política de informação independente, né? Isso é muito bom para a sociedade ter como referência. Show de bola. Vamos lá, então. Deco, a ideia desse programa é a gente falar um pouquinho, né, sobre trajetória política no geral, né? Eu quero abordar contigo também a tua atuação como vice-prefeito e também como secretário de infraestrutura, né, que foi um período que você esteve bastante tempo à frente dessa função, e também, claro, a pré-campanha a deputado estadual. Iniciando, então, pela trajetória política, né, eu queria que tu comentasse um pouquinho como que começou esse teu desejo de se tornar político, qual foi a tua primeira disputa eleitoral, né, iniciou lá como vereador, né, pode falar um pouquinho sobre isso. Então, nunca pensei em entrar na política. Eu sempre fui bem afastado da política, mas sempre fui próximo da comunidade, né? Tanto na igreja como na Associação de Moradores. E depois que eu entrei para a Associação de Moradores é que a gente vai acompanhando um pouquinho mais da política. Através de pedidos, através de trabalhos da associação junto com a prefeitura para ajudar a comunidade. E foi a partir daí que eu vi que a gente poderia, na política, ter uma resposta mais rápida para tudo que às vezes a comunidade anseia. E fui candidato a vereador em 2016 e alcancei 768 votos, se não me engano. Uhum. Fui bem votado, nunca tinha feito uma campanha, nunca tinha ocupado cargo público. E, aliás, nunca ocupei, a não ser os que eu fui eleito, né? E assumi um mês como suplente. Era PRP na época, né? PRP, isso. Depois fui para o PL e ali então sim eu fui eleito, né? O primeiro eleito do PL aqui de Brusque, e comecei daí a minha trajetória na política. Na Câmara de Vereadores, no período que eu estive, foi bem pouco tempo comparado a vereadores que estão terceiro, quarto ou até mais mandatos, né? Ou até no primeiro, né? Quem teve um mandato só, né? Eu tive 2 anos e 7 meses. 8 meses de mandato. Porque depois a gente foi para a eleição suplementar, onde eu me elegi vice-prefeito e terminei aquele mandato que era de vereador como vice-prefeito. E ali, no tempo que eu tive bastante projetos que impactaram diretamente na vida do cidadão, né? De projeto Remédio para Todos, onde a gente tirou a burocracia da pessoa ir buscar um remédio no posto de saúde, que antes ela tinha que... Tu tens um sindicato, e hoje boa parte da população que trabalhou na indústria têxtil, indústria metalúrgica, faz parte de um sindicato, porque o sindicato ele auxilia muito na parte de exames de médicos, né? E ali ela pegava uma receita, e geralmente o médico que atende no sindicato atende no setor público, e ela tinha que ir no setor público trocar essa receita. Então isso tirava a vaga de quem às vezes precisava de uma consulta mesmo. E eu fiz um projeto para a pessoa com receita particular poder pegar o remédio diretamente no posto de saúde, sem precisar fazer essa renovação, essa burocracia e esse trabalho que tirava a vaga de alguém e atrasava o atendimento de quem precisava. E foi aprovado, o prefeito na época vetou, que achou que não seria viável, e a gente derrubou o veto na Câmara e até hoje está valendo essa lei. Então, com uma receita particular, tu consegue pegar teu remédio no posto. Remédios que estão na lista do Remume, né? Uhum. Divulgação da lista de remédios faltantes, para o pessoal às vezes chegar no posto de saúde, fora do posto, né? Fechava o posto de saúde no meio-dia, chegava lá para esperar pegar o remédio, tá faltando meu remédio, nem vou esperar. Vou lá direto na policlínica, outro lugar.
na época da pandemia, do passaporte sanitário, contra o passaporte sanitário em Brusque, a gente fez um projeto também de lei, né? Permitindo abrir alguns estabelecimentos comerciais. Então, além disso, busca de recursos. No período que eu estive, fui o vereador que mais buscou recursos para a cidade, tanto para o hospital quanto para o município. Mesmo que na época o prefeito não era minha base de trabalho, mas eu via o município como cidade de Brusque. Então, eu vou trazer o recurso que eu poderia trazer, eu fui atrás. E tem vários outros projetos aí que foram, sim, de relevância e que foram autoria minha ou que eu fui coautor, e que com certeza ajudou muito nessa desburocratização do serviço público, que hoje é um grande problema não só para a pessoa que vai usar o serviço público, para o empresário que vai abrir seu comércio, mas para o próprio serviço público. A gente passa pela mesma burocracia que a população passa. Por exemplo, para nós fazer uma obra de retificação ou de canal extravador da Bacia da Limeira, a gente tem que fazer toda a certificação ambiental como se fosse uma empresa particular. Isso pode demorar de 1 a 2 anos. Então, a gente passa pela mesma burocracia. E essa burocracia, às vezes, não é municipal. É estadual ou federal, que a gente tem que cumprir. Após isso, eu fui vice-prefeito com o André. O André é prefeito, eu vice naquela eleição. E começamos um trabalho, um mandato tampão de 1 ano e 3 meses, na verdade. Eu assumi em outubro, deu 1 ano e 2 meses que eu tive vice-prefeito na primeira eleição. E depois a reeleição, que foi a maior votação da história de Brusque, em percentual, em número de votos. Você e o André até não eram do mesmo grupo político, apesar, assim, eu digo, eram de partidos diferentes, né? Mas hoje vocês são, praticamente, né? Então vocês até... As relações, né, o Wilson acompanhou bastante política aí, né? A gente vê que as relações entre prefeito e vice em muitos lugares são bem conflituosas, mas aqui em Brusque sempre pareceu ser bastante boa entre vocês dois, né, Deco? Sim, a gente vê algumas cidades até aqui da região, né? Prefeito e o vice brigados. Já aconteceu em Brusque também? Já Inclusive. aconteceu em Brusque, né? Tem uma cidade aí, o prefeito é nosso amigo, o vice nem bota os pés na prefeitura e Sim. Quando bota é só para incomodar, ele fala ainda. E tem prefeituras que o vice também não vai na prefeitura, né? Não trabalha. E eu já tenho a ideia assim, ó, se eu estou recebendo, eu tenho que estar trabalhando, né? Eu tinha minha empresa, eu tinha 2 empresas, uma eu vendia, a outra meu sogro toca. Porque eu não tinha mais como me dedicar à empresa e ao trabalho público. Ou tu faz uma coisa e faz bem feita. Apesar, já vou dizer de primeira mão, hoje terminei minha pós-graduação em gestão pública e passei no TCC. Que legal, cara. Acabei de apresentar hoje de manhã o TCC e passei. Bacana, então, cara. Legal. Parabéns, não é fácil, né? Conciliar a vida pública aí com trabalho e estudo. 3 pilares aí não é fácil. Parabéns mesmo. Eu sou formado em administração de empresas e quando tu entra pro setor público, tu vê uma diferença muito grande. No setor público, eu quero comprar essa água, eu vou lá, compro, eu faço uma pesquisa. Essa não, né? Eu vou comprar a Galévica de Brusque, né, gente? Mas tudo bem. Mas eu vou lá fazer uma pesquisa, vou lá negociar, vou lá chorar preço, vou lá, né? Tu tens essa negociação no setor público, no setor privado. O setor público lança licitação, então não sabe se vai ganhar essa daqui lá de Armazém, ou se vai ganhar de Brusque, ou se vai ganhar uma de São Paulo. E além disso, para tu licitar uma água dessa, é capaz de demorar uns 3 a 4 meses. Até passar na mão de todo mundo, lançar a licitação. Isso se não deserta, se não der fracassada. Então tem... O setor público ele é muito burocrático. Isso acaba encarecendo o serviço e demorando. E isso me deixava desconfortável. E me deixa ainda, né? Porque tem muita coisa que eu não posso mudar. Mas eu posso tentar melhorar, né? Sim. E daí eu tive que também buscar essa especialização na parte pública. A gente pode trazer alguma coisa da privada para a pública, show de bola. Metas, planejamento, várias partes estratégicas que podemos trazer. Mas na hora de aplicar, a gente tem que ver a legislação e a legalidade de aplicar no público. Então, voltando àquele assunto, eu e o André nos damos muito bem. Se precisar um chamar a atenção do outro, a gente chama. Mas a gente tem uma relação super tranquila, super boa. Ele me dá muita abertura para trabalhar. Inclusive, eu assumi a Secretaria de Infraestrutura, porque eu sempre dizia assim, ó, o CIE é o coração da prefeitura. Na época, ele captava o recurso, ele fazia o projeto, ele licitava, ele executava a obra. Né? Hoje, a gente separou a parte de captação, criou uma nova Secretaria para Captação e Parcerias, PPPs. Né? Então, visto a importância que tinha, mas mesmo assim, o CIE ainda
não faz a parte da captação, mas parte da captação passa pelo CIE. Para tu saber um orçamento, eu quero captar para fazer uma rua, fazer uma ponte, fazer uma estrada, fazer uma escola, vai para o CIE para ver o orçamento para tu buscar essa captação. Uhum. A parte da secretaria que faz a captação, ela vai exclusivamente fazer a captação e a prestação de contas. E o CIE faz todo o projeto, todo o processo licitatório, que pela nova lei 14.733, ela é muito diferente, é muito difícil, porque tu faz todo um TRTP e às vezes passa na mão de 40 pessoas até licitar um prédio público, uma obra, que passa na mão de vários engenheiros, passa na mão de pessoal que vai fazer um termo de referência, vai fazer... O Wilson já passou por isso e sabe a dificuldade que é. Quem já trabalhou no serviço público sabe essa dificuldade. Acabando, ela deixa mais aberto, porque vem empresas do Brasil todo concorrer. Por um lado é bom, porque tu consegue baixar custos. Mas às vezes tu não sabe a empresa que vem, a qualidade da empresa. Mais uma vez, a gente está lá com o Centro de Inovação, o governo do estado abriu a licitação, vem uma empresa do Amazonas fazer, e mais uma vez está parado, porque a nossa realidade aqui é diferente do Amazonas. Sim. Aqui não vai achar mão de obra com salário mínimo. Aqui é 3 vezes isso ou 4 vezes isso. Uma mão de obra qualificada para serviço de pedreiro ou qualquer outra coisa. E se tu trouxer o pessoal para cá, ele também não vai ter um aluguel que tem lá no Amazonas. Um aluguel aqui, para botar algumas pessoas dentro de uma casa, alguma coisa para ficar aqui, vai ser muito mais caro. Uhum. Então, às vezes, eles não se adaptam à nossa realidade e acabando quem sofre isso somos nós. A gente não pode bloquear o cara, que seria ilegal isso, mas também a gente, às vezes, tem que cair com uma obra que agora lá está se arrastando, provavelmente vai ter que ser feita uma nova licitação porque não vai dar conta de terminar. Uhum. Então, tem o lado positivo, mas tem esse lado negativo. Enquanto isso, uma empresa de Brusque que pega uma obra aqui, ela já tem esses custos da nossa região. Nossa região tem um custo mais elevado, tem um nível de vida um pouco mais alto, mas é pelo tudo que entrega, né? A gente tem uma região pujante, uma região segura, uma região com acesso à saúde. Então, coisas que, às vezes, outras partes do Brasil não encontram, né? E onde que esse custo de vida, às vezes, também é muito mais baixo, né? Uhum. Uhum. Vamos agora para o assunto que está todo mundo esperando para a gente falar, Thiago, sobre essas eleições, essas pré-candidaturas que estão acontecendo em Brusque. Vamos lá. Primeiro, gostaria de entender em que momento, Deco, que você percebeu que essa pré-candidatura tua seria viável? Qual foi o momento, assim, da tua tomada de decisão para tu se lançar a esse desafio, né? Conta pra gente. Então, vamos lá. Eu posso começar respondendo, fazendo outra pergunta, não? Pode, com certeza. Então tá bom. Eu não vou perguntar em que vocês vão votar, não. Medo. Tá? Vai lá. Eu vou perguntar assim: quem era o candidato natural, quem era naturalmente para ser o nosso candidato em Brusque? A deputado? A deputado, qualquer deputado estadual, federal, quem... Eu não sei se eu vou responder certo, mas muitas vezes quem é prefeito em segundo mandato concorre. O André Vecchi, imagino. Pensando no campo da prefeitura, né? Não de oposição, né? Que é o teu grupo. Então, assim, o André tá no segundo mandato, não tem reeleição. Uhum. Naturalmente, era ele o prefeito. E eu tinha total discernimento disso e todos também tinham esse discernimento que a vez de ser candidato era do André. Ele tinha essa prioridade por ser o prefeito, por ser o presidente do partido e por estar no segundo mandato, não ter reeleição. Só que o André também ele foi um prefeito de 2 mandatos e se ele fosse candidato, ele seria um prefeito de 2 mandatos com 3 anos de mandato. Ah, sim, 3 anos. Então, ele disse, não, eu vou terminar o meu mandato. Porque a gente houve essa conversa, inclusive? Houve essa conversa, eu vou terminar meu mandato. Uhum. Eu vou terminar meu mandato, a não ser que o governador me mande, tu vai ser nosso candidato. Uhum. Aí vem a decisão de cima, daí ele iria, mas ele teve essa sensibilidade de assim, eu comecei um projeto, a gente fez um projeto de trabalho para a cidade de Brusque, fez um projeto da cidade e eu quero executar isso nos meus 4 anos agora que tem de mandato. Então, seria um outro empresário o candidato, não seria o Deco. Seria um outro empresário. Quem? Não pode falar? Não, eu até poderia falar. A gente até posso falar, mas o vice-presidente do PL, o Júlio Horta, a gente fez o convite para ele, né? Cara que está se engajando na política, um cara muito bom, um cara que ajuda muito na comunidade, ajuda muito a sociedade, hospitais. Então, um cara que
sempre tem me envolvido mais nos bastidores. E esse convite foi feito para ele, até por respeito, vice-presidente do PL. E ele assim, ó, não posso, ele fez um investimento grande na empresa, vou focar aqui, mas vamos fazer uma pesquisa. O melhor colocado, a gente vai apoiar. E isso deixa aberto, né? E tanto na intencional, na pesquisa que foi feita no voto voluntário, assim, voto espontâneo, tanto como botando o nome dos candidatos, o meu nome era o primeiro. Então, ó, tu vai ser o nosso candidato. Então, desde outubro do ano passado, quando fizemos já um evento que os empresários organizaram para lançar o meu nome, meio que pré-lançar o meu nome, pedindo esse apoio, o meu nome já era o primeiro. Agora, na última pesquisa que a gente fez também, continua sendo o primeiro, né? E sempre numa crescente. Então, por ser a candidatura mais viável, Deco, tu vai ser nosso candidato. Tô ali, a gente tá no fogo e se tá perto da fogueira é para estar aí alimentando, né? Então, a gente tá como pré-candidato por dados, por pesquisa. Não porque eu quero ser para alavancar meu nome. Não tinha intenção nenhuma. Tava tocando tava com um monte de obra na estrada, um monte de obra para tocar. A gente tem um pacotão aí de quase 400 milhões de obras para tocar. E isso a gente tem que... Eu sou um cara que, quando eu faço, eu gosto de ser o primeiro a chegar e o último a sair. Eu tenho aquele ditado que o boi engorda no olho do dono, né? Então, a obra vai saindo, vai caminhando, conforme tu vai fiscalizando ela e ficando em cima. Senão, acontece o que muitas vezes acontece de várias obras inacabadas, né? Sim. E Deco, eu queria te fazer uma pergunta, ela é um pouquinho polêmica, vou ser sincero, assim, é quase um tabu falar isso abertamente, assim, mas é algo que circula muito nos bastidores aqui da política. Lá vem. Mas dizem que essa eleição, aqui em Brusque pelo menos, vai falar muito sobre as eleições para a prefeitura em 2028. E a gente tem dois nomes, um no campo do governo, que é o seu, e outro no campo da oposição, que é o do João Martins, que poderia ser duas candidaturas fortes em 2028. Eu queria saber o que tu pensa sobre isso, se de fato esse é um cenário real, assim, numa ocasião em que o Deco se elege deputado estadual ou não se elege, talvez, enfim, e vai disputar as eleições de 2028, ou o João Martins também se elege federal ou não se elege e vai disputar 2028. Seria um ensaio para as eleições à prefeitura em 2028? O que é na tua visão sobre isso? Olha, uma das... quando eu botei como pré-candidato e entrei em contato com lideranças, com entidades, com várias frentes, né? Uma das rejeições que eu tive foi essa. Quem é que vai ser o nosso prefeito? Porque eu tinha em cabeça que eu ia dar continuidade ao trabalho do André. Assim, uma eleição depois da outra. A chance de eleger um deputado hoje ela é real. Pela pesquisa que a gente tem, pelo trabalho que está sendo feito, ela é real. E Brusque é uma vergonha não ter. É uma vergonha Brusque não ter um deputado para representar a 9ª economia e a 11ª cidade em população. Né? Então a gente hoje está perdendo e muito. São milhões que a cidade perde de investimentos. Vão dar só um exemplozinho. O governador, esse ano, ele investiu muito na cidade, esse mandato. Muito mais que o anterior. E foram perto da casa do que ele deixou, mais ou menos, em rúbrica, de 50 milhões. Só 2 obras de balneário foram 200 milhões. Então a gente perdeu muito. Muito, porque a gente não tem representatividade para trazer esses investimentos para cá. Eu acho muito errado eu me eleger deputado e voltar para prefeito. Porque eu vou ter 2 anos para mandar recursos para cá, buscar convênios, e os outros 2 anos a cidade vai ficar perdendo? Então, como eu volto a dizer, estou à disposição do partido, mas a vontade do Deco é eleger deputado para ajudar a cidade e não voltar para prefeito. Caso não aconteça a eleição, o nome, com certeza, para prefeito também seria o meu. Porque é a sucessão, né? Sim. É o que todos hoje conversam. Né? Uma liderança da cidade falou assim, tô falando teu nome, tem 100% de aprovação,
Só que eles fazem a mesma pergunta: quem vai ser o nosso próximo prefeito? Uhum. Então, assim, é uma eleição depois da outra. É. Né? Vamos primeiro ter um deputado para a gente dar esse amparo para o prefeito que está agora, que é o André, e para o próximo prefeito. Vamos dar esse amparo para a cidade. E depois a gente vai buscar quem vai ser o próximo prefeito. Uhum. Bacana. Questão de apoios. A gente sabe que eleição proporcional é matemática pura, né, Deco? É Sim. conta atrás de conta, não é apenas aquele absolutismo de uma eleição majoritária. Então, como é que o PL está se preparando? Como é que está sendo feito esse cálculo de apoios e regiões também no estado de Santa Catarina? É uma pré-campanha mais localizada aqui na região da ANV? Ou estão migrando para outras regiões do estado? Enfim, como é que está todo esse trabalho de bastidor? Olha, o nosso foco é o Vale do Itajaí e o Vale do Rio Tijucas. Vai ser o nosso trabalho mais forte. Já estamos trabalhando bastante tempo, com reuniões semanais no Vale do Rio Tijucas, com reuniões aqui no Vale do Rio Itajaí. Mas a gente tem em 47 cidades. Estou consultando os universitários. 47 cidades que a gente já tem equipe já pré-montada para trabalhar na campanha. Então a gente já está com uma equipe boa. A gente tem a pesquisa de Brusque. A gente quer trabalhar, quer sair bem da cidade. Eu e o André fizemos 44 mil votos aqui. Se nós fizermos a metade disso, já é uma boa arrancada. Por quê? O PL elegeu na última eleição o último eleito com 25 mil votos. Mas transfere, Deco. E- Tu acha possível, por exemplo, o André foi numa eleição de 40 e quantos mil votos que foi? 43, 44. quase 44. 43.900. Transferir a metade ali, tu acredita que é 22 mil viável? votos. É. A gente quer ver se arranca de 20 a 25 mil votos aqui. Então, vocês fizeram 44 mil votos, fica fácil. Não é fácil. Não, Não é fácil uma outra porque eleição. é uma Aham. eleição de vereador, vai dividir muito voto. Sim. O que a gente tem que conscientizar a população é votar em candidato de Brusque. Porque eu não tenho ciúme de outro candidato de Brusque. Pode ter mais um candidato. Não sendo da esquerda, né? Pode ser outro candidato. Mas que... Porque Brusque, se centralizar os votos aqui, ele bota 2 ou 3 deputados. A gente tem 100 mil votantes aqui. A gente tem mais ou menos 80 mil votos válidos. Então a gente pode sair daqui bem, arrancando bem. E botar dois deputados de Brusque. Uhum. O que a gente não pode é ficar buscando candidatos de fora, às vezes, para um candidato lá do sul do estado, lá do oeste, para representar a região aqui. É por causa disso que a gente fica sem essa representatividade. Mas a gente quer sair bem de casa e buscar esse complemento fora de casa. Então a gente já tem bastante apoio de alguns prefeitos da região. Inclusive, alguns vão estar no evento de pré-candidatura minha, lançamento de pré-candidatura, que vai ser dia 12, domingo à noite, no Beneficente. Vai ter alguns prefeitos da região que vão me apoiar, vereadores e lideranças que vão estar ali junto para a gente mostrar assim, que temos a condição de chegar, que Brusque, Guabiruba, Botuverá, a nossa região do Vale do Itajaí, Vale do Rio Tijucas, pode ter um representante perto para ver as necessidades. Não que os outros não ajudem, mas eles não sabem realmente a necessidade da cidade. Por mais que eles mandem algum recurso, mandei tantos milhões para Brusque, mas manda 100 mil para uma rua que custa 500 para fazer. E o resto? Eles vêm aqui para apresentar 100 mil para asfaltar a rua. A população acha que vai asfaltar a rua toda. Aí vão fazer que nem o Ari, tadinho. O Ari, na última eleição, no último mandato, ele ganhou 200 mil para fazer uma rua, deu para fazer 200 metros. Aí os outros 400 ficaram de barro. O pessoal queria matar ele. Mas é o que ele não tinha recurso na prefeitura para terminar. A gente terminou essa rua agora, mas assim, o deputado manda 200 mil para asfaltar uma rua, que vai 1 milhão. Se a prefeitura não tem caixa para terminar, ou vai ficar com o dinheiro parado, ou vai fazer só os 200 metros. Ele fez 200 metros para não perder o recurso. Ele não tinha o caixa para fazer o restante. E aí? Então, às vezes, não sabe a necessidade de conversar, prefeito, quando tu precisa fazer essa rua, 1 milhão, então eu vou te mandar 1 milhão. Nem que no ano que vem eu não mando nada, mas esse ano eu vou mandar uma rua inteira. E não vou mandar um monte de picadinho para tu ficar ali com problema para resolver. Aquele presente de grego, né? O cavalo de Troia. E outra situação também é na saúde. O que a gente busca de emendas? A gente busca emendas, vamos dizer, para os hospitais. É muito bom. Mas o interessante é buscar pelos hospitais, passando pela prefeitura, para a compra de serviços.
Porque hoje a minha ressonância está demorando, a minha cirurgia está demorando. Então tu busca o recurso, eu quero que destina para o hospital X para fazer cirurgia de ortopedia. Vem para a prefeitura como serviço. Então a prefeitura vai estar atendendo cidadãos, o cidadão vai ser atendido por um dinheiro parlamentar e o hospital vai estar ganhando recurso. Porque acabando, tu manda para custeio, ele vai pagar a folha de pagamento e acabando o serviço na ponta não vai chegar no cidadão. Não que não precise da folha de pagamento, mas a folha de pagamento é lição de casa do hospital, lição de casa da prefeitura. E emenda é para tu investir e não fazer essa liçãozinha de casa que se tu não estás fazendo. Deco, eu queria também... queria ter perguntado sobre esse assunto antes, acabei pulando ele, mas eu queria voltar um pouquinho ali para falar do teu período à frente da Secretaria de Infraestrutura, né? Brusque, como mencionaste no começo da entrevista, né? O setor de infraestrutura, a Secretaria é uma área muito importante da cidade, né? Coração da cidade, acho que mencionasse alguma coisa assim, né? E, de fato, a gente está passando por obras, assim, cruciais, falando, por exemplo, na Avenida 1º de Maio, que agora, né, praticamente concluído, ali foi feito agora a última etapa da repavimentação ali, por meio do programa Asfaltaço, né? Mas também, né, no período que o senhor estava ali à frente da Secretaria, chegou a ser entregue a Beira Rio, né? O trecho ali, se eu não me engano, o primeiro trecho. 1 e o 2. 1 e o 2, queria que tu falasse um pouquinho sobre as obras no município também, né? E também sobre os desafios dessa obra da 1º de Maio também, né? Que a gente é um solo bastante complicado ali de executar, né? Houve críticas também, querendo ou não, né? Eu, quando estava na Secretaria, quando tu faz uma obra que ela não tem nenhuma infraestrutura, é uma coisa muito boa, né? Porque tu não vai interferir na vida de ninguém. Quando tu entregar, tá entregando uma obra que não existia. Mas quando faz uma interferência numa rua que a pessoa já está acostumada a passar todo dia aí, gente, eu deixei, acho que o pouquinho de cabelo que eu tenho aqui, eu deixei lá na 1º de Maio. A 1º de Maio foi uma obra desde o início complexa. Ela começou lá no primeiro, no mandato tampão do André, quando ele assumiu já. O Ari já tinha licitado, o André assinou. Na época do Ari, inclusive. O Ari já tinha licitado essa obra, o André assinou a ordem de serviço e começou. E eu era vereador ainda. Depois é que eu assumi a bronca ali. E acompanhava, desde a época do vereador, eu acompanhava. Descia no túnel, ia lá para ver, acompanhava a obra. E desde o início ela foi uma obra muito complexa. Ela encontrou a parte de baixo foi escavada à mão, né? Eu acho isso arcaico, mas como foi licitado assim, a gente não tem como aditivar, não tem como alterar, porque isso é tudo quando tu vai cadastrar um dinheiro do governo federal, tu vai cadastrar, tu não tem como fazer essa mudança. Tens que fazer pode fazer um percentual de mudanças qualitativas e quantitativas. Mas para tu mudar todo o projeto da 1º de Maio, não teria como. Ou tu perderia o recurso, ou tu não faria, ou tu toca como foi licitado. Então a gente teve que tocar do jeito que estava. E fizemos da melhor forma possível. Os engenheiros de plantão é como o pessoal em Copa do Mundo, né? Tem 200 milhões de técnicos, né? Se duvidar, eles botavam até o Ronaldinho Gaúcho e o Romário jogar de novo. Mas eu também botava, mas na prática às vezes é diferente. Na prática quem está ali vê que é diferente. E a 1º de Maio não foi diferente. Quem passa, por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Por que aqueles funcionários estão tudo parados? Às vezes o funcionário está lá parado, ou está na hora do café, ou está esperando algum material que vinha de baixo. E eu ia lá todo dia, de manhã e à noite, quase eu passava todo dia na obra para ver o que tinha avançado, o que não tinha avançado. E fora isso, quando dava problema, que eles chamavam lá. O solo da 1º de Maio ele é muito ruim. Os antigos dizem que ali no meio passava o ribeirão e o solo era muito turfoso, um solo lodo, que quando tu escavava, na parte de escavação, ele desmoronava sozinho. Então teve que, quando eu digo que tu podes aditivar uma parte, foi aditivado uma época estacas para aguentar o solo para poder escavar, porque senão não dava nem para escavar. Isso atrasou muito a obra. E, fora isso, quando a gente falou que é para parar a 1º de Maio, para escavar ela, teve uma reunião da comunidade pedindo para não parar ela toda, por causa do comércio, e a gente foi sensível a isso. O que é que fizemos? A escavação noturna. Quer atrasar mais ainda? Tu trabalhando de dia, com tudo ao teu redor pronto para te atender, desde caçambas, desde quebrou uma máquina, eu posso lá comprar uma peça, uma coisa, a empresa, ou a própria luz do dia, é diferente tu ter que trabalhar à noite,
né? Se acontecer algum imprevisto, Um por imprevisto exemplo, para a não- obra. E como aconteceu algumas vezes, né? Foi trocada algumas bombas de... Porque como eu cavava, aquilo lá brotava água dentro. Precisava daquelas bombas de tirar água. E queimou algumas. Então a empresa tinha que esperar até no outro dia para comprar uma bomba ou pegar, consertar, pegar a peça da bomba para depois continuar. Então, esse trabalho noturno atrasou a obra. Atrasou, mas para deixar ela aberta para o pessoal do comércio não perder tanto. Mesmo assim, lógico que perde. Uma obra daquela de grande interferência perde. Mas graças a Deus, foi terminado agora. Quando eu saí da infraestrutura, já tinha um fiscal tocando que era um bom cobrador. Inclusive, ele levou até um dia de tanto cobrar, eles deram uma raquetada nele. Ele teve que fazer boletim de ocorrência e tudo. E tiveram que trocar os funcionários, porque ele cobrava mesmo, ele ficava em cima, ele estava lá de noite, estava de dia, dentro do lodo. E a gente pegou e agora ficou É pronta. o Diego, não? Hã? É o Diego? Não, era o Patel. Diego foi trocado, daí foi o Patel. Felipe Patel. Aí a gente pegou, agora ficou pronta e deu aquele episódio da chuva. Então, o episódio da chuva, onde tem a obra, não alagou, nada. Ela passou um pouco por cima, já entrou na vala que estava vazia, que antigamente a vala já alagava. E o acesso que nós tínhamos na galeria, a galeria estava cheia até a boca, com uma pressão absurda. Então a galeria encheu e a vala ficou pela metade. Então ela comportou. Ah, mas alagou a 1º de maio. Sim, onde não tinha projeto de drenagem. Então isso a gente já fez, já está encaminhando esse projeto para ainda esse ano executar esses poucos metros que faltam ali para daí solucionar o restante do que não contemplava na primeira fase da obra, que a primeira fase era essa até na curva do Vanca. Então, terminamos. Estamos pavimentando para liberar 1º de maio, já tem uma equipe fazendo calçadas e agora passa pelas vistorias finais, tem os dutos de acesso, pelas vistorias finais do engenheiro, né? Caso de fuga de galeria, tudo para dar o acervo, ver se deu certo, não deu, se precisar notificar a empresa para fazer algum conserto ou não. Mas, a princípio, a parte de drenagem ficou pronta e a pavimentação, hoje é quarta-feira, dia 8 de julho, e eles estão fazendo a pavimentação. Eles vão trabalhar hoje até as 8 horas da noite para tentar terminar tudo hoje, essa pavimentação da 1º de maio. O Deco, e... Última pergunta, Wilson, vai lá. Não, na verdade é uma pergunta e uma constatação sobre esse assunto aí da 1º de maio, que um fato que você trouxe aqui acabou me trazendo... Eu sempre já levei com um pouco de estranheza algumas reações exacerbadas assim sobre pessoas que questionavam ali de uma maneira até um pouco mais assintosa essa obra da 1º de maio, né? E agora o Deco traz essa informação de que justamente ela atrasou, teve um prazo um pouco mais estendido para propiciar para as empresas funcionarem, né? Isso. Os comércios funcionarem, e muitas vezes eram esses mesmos comércios que iam para as redes, enfim, faziam os comentários aí meio de mau gosto, então acaba, ao menos ao meu ver, sendo um pouco irônico isso, não é mesmo, Deco? É tipo assim, ó, que agora passou a obra, todo mundo se entende. Eu nunca tive problema de andar na 1º de maio. Fala, não, bota os pés na 1º de maio. Gente, eu ia no caldo de cana, eu ia na padaria, eu ia em qualquer lugar da 1º de maio, sempre fui muito bem recebido. Eles sabiam do problema. Tinha alguns que faziam críticas, porque via lá a equipe parada. Às vezes não sabia o porquê que estava parada. A equipe trabalhava à noite. E eu fiz uma reunião no Restaurante do Nido, no dia... antes de começar essa obra. Tava unido, tava inclusive o Luciano, da Van tava lá, o Márcio, que eles têm o complexo da Renault ali, né? E eu expliquei isso, que a gente, onde que eles pediram para fazer à noite, e eu dei um ok para fazer à noite. E assim, ó, só que isso não vai ter a velocidade de fazer durante o dia. Durante o dia, entre dezembro, janeiro e fevereiro, a gente parou 30 dias ali. E ela chegava a fazer 30 metros por dia. Se pegava um solo mais ou menos bom, chegava a fazer 30 metros por dia. 20, 30. E à noite, e às vezes chegava a fazer 3 ou 4 metros só. Então, olha a diferença. Quase que 10% do que fazia durante o dia. E
E a gente pediu, falou, ó, vamos trabalhar, paramos, porque a gente daí começava um pouquinho mais tarde, não começava ali já às 10, porque às 10 tinha o pessoal da fábrica, e terminava mais cedo também. Terminava mais cedo porque às 5 ela tinha que estar liberada para o pessoal que ia passar, já tá limpo. Então a empresa pecou em algumas coisas, foi notificada, foi aberto protocolos para a empresa responder, porque tudo é um processo, né? Tu não pode, manda embora, não. Tem que fazer toda essa notificação, primeira, segunda, depois da multa, depois tira a empresa. Nosso problema de tirar a empresa é que não tinha nenhuma segunda colocada para essa licitação. Podia tirar e chamar a segunda, mas não tinha. Porque o tipo de obra ali que pegou de escavação por baixo, ela é uma das únicas que tem esse registro em Santa Catarina. Então, não sei se é pelo valor ou se é ou pela complexidade, não tinha segunda colocada. Que, pelo que a engenharia, quando eu assumi, disse que eu também tive essa cogitação. Chama a segunda colocada. Não, mas não tem segunda colocada que queira assumir ou que queira assumir essa obra. Aí teriam que relicitar. Aí era... Tinha que ver se o Ministério ia deixar, porque essa obra é lá de 2010. Já está acabando o prazo com o Ministério. Ministério das Cidades, né? Tinha que ver se eles iam deixar relicitar ou a gente ia perder o recurso. Então, a gente tava numa sinuca de bico de qualquer lado ali. Então, a gente tinha que tocar a obra e fazer o quê? Escutar, às vezes, de pessoas que passam ali, de vereadores. Tem vereador que foi na tribuna falar, gravar vídeo, falou até de mim, mas nunca botou o pé na obra. Nunca foi lá. Convidei, vão entrar dentro do tubo para tu ver como funciona. Não vai. É mais fácil tacar pedra do que tu ver a realidade do que a obra. Então, muitas vezes não foi homem de pegar e ir ali ver o que estava acontecendo. Mas na rede social todo mundo vira, como diz, vira técnico, vira engenheiro e resolve o problema rapidinho, né? É como o Harry Potter, bate a varinha de cordão e tá tudo pronto. E não é assim que funciona. Muitas vezes tem interferência. Tu vai reformar uma casa, vai fazer uma casa. Tu vai fazer uma casa, tu começa do zero, beleza? Vai ter alguma interferência ou outra, alguma coisa que tu não planejasse, e tu vai lá e faz. Para quem vai fazer é normal. Fiz a minha casa, construí, tinha coisa no projeto que eu vi que estava errado, e pedi pro cara mudar no projeto, mas é uma coisa rápida que eu vou fazer, porque é minha decisão. O setor público não é isso. Vai ter que ir lá fazer, aprovar, fazer aditivo. Isso, esse trâmite, às vezes demora 3 ou 4 meses para tu fazer essa mudança. Enquanto faz um dia no serviço público. E reforma é pior ainda, né? Vamos quebrar... Comprasse uma casa velha, vamos quebrar a parede para arrumar. Aí tu vai quebrar, tem um cano no meio, tem uma tubulação de gás, como tinha na Beira Rio, na 1º de maio. Vão cortar aqui. Meu Deus do céu, mas aqui não tem viga, vai cair o telhado. O que eu vou fazer agora? Então, uma parte dessa que vai interferir numa via antiga, com várias tubulações. Tubulação de água, tubulação de fluvial, tubulação de gás. Sem saber também como que é o solo. Então, é complicado. Daí é fácil criticar. Do que tu pegar, botar o pé e ver o que está acontecendo. E tem vereadores que foram lá embaixo comigo e viram a dificuldade que é. Senhor Deco, tá umas críticas da 1º de maio, o pessoal reclamando assim, vamos lá na obra, vamos lá ver na obra. O melhor mesmo é tu ver. Vai lá ver, vai sentir. E eles viram a dificuldade, não é eu que estou falando. É eles vendo o que está acontecendo. Acho que tu chegasse a entrar no tubo, né? Não cheguei. A gente planejou até, no fim tá ali na ocasião, tava no Jornal Município, né? Foi o Otávio, se eu não me engano. Eu levei alguns da 1º de maio dentro do tubo para ver a escavação, para ver a dificuldade que era a obra, né? Sim. E até no dia que a gente tava lá, eu fui passar do lado numa escavação, desmoronou. A gente passou aí, o André desmoronou, caiu tudo. Pegou até na filmagem, assim, uma coisa assim. Cair na cabeça ainda, né, cara? É perigoso. Não, e o risco, né? Então, tá louco. Graças a Deus ninguém ficou... Não. Por mais difícil foi, passou. Não teve grandes... Tirando o pessoal que, de vez em quando, tinha que sair correndo, na última ali, o pessoal teve que sair correndo porque começou a encher, e tem que subir, né? Senão fica lá embaixo. Então tem esse problema, mas graças a Deus deu tudo certo. Show de bola. Fechou, Wilson? Fechou. Agradeço aí a presença do Deco, obrigado aí por esclarecer esses pontos pra gente, sobre tanto eleição, sobre também trabalho na Prefeitura de Brusque, carreira, né? É isso aí.
Deco, obrigado. Gente, eu sempre digo, em toda entrevista, em todo lugar que eu vou, que eu estou à disposição. Em vez de atacar, em vez de criticar, pergunta. Porque pode ser que a gente está errado. Pode ser que a gente pode errar. A gente não é o dono da verdade. Então, às vezes, um feedback ajuda a gente a melhorar bastante. Hoje o cara me ligou e disse, ô Deco, o que tu acha de fazer isso e aquilo numa via, né? Mudar o sentido. Cara, eu acho uma boa, vou pedir pro trânsito. Eu acho numa boa, mas eu não sou técnico de trânsito, sou engenheiro de trânsito. Eu vou pedir pro trânsito fazer esse estudo. Então, eu gostei. Então, a gente quer esse feedback, né? Os ataques baixos, com certeza, não vão ajudar em nada. Eles não criam, né? É só para atacar mesmo. Eles não vão ajudar a criar uma cidade melhor. Né? Então, e se tiver dúvida, também a gente está aí para esclarecer. A gente tem essa transparência com o cidadão, com o eleitor e com a comunidade busquense mesmo, né? De explicar. A gente está aqui administrando um recurso público e, com certeza, a gente está à disposição da população. Né? Então... E às vezes a grande porta, a grande janela que a gente tem com a população são os meios de comunicação, né? São as rádios, são os jornais, são os portais, e ali a gente está para responder toda a população. Sempre vai estar à disposição de vocês também. Deco, obrigado, cara. Obrigado por tirar um tempo para vir aqui conversar com a gente. Te desejo boa sorte aí nessa eleição que tu vai disputar. Né? Tem bastante trabalho pela frente aí de pré-campanha, posteriormente depois na campanha. Eu quero agradecer também a nossa audiência, né? A gente, nesse programa aí que a gente sempre traz um político como convidado aqui. Em breve a gente volta com mais um entrevistado. Até a próxima.